Salve, salve, galerinha boa de papo, salve, salve, paulistretas. O vídeo de hoje vai falar sobre a emissão de notas de 1932. Jorge, roda aquela vinheta top. Revolução Constitucionalista de 32, a qual nós paulistanos fazemos a paulistanice de comemorar na data de 9 de julho. O que acontece, galera? A gente tem que fazer um remake aí do panorama do Brasil nesse começo do século XX. Nos primeiros 20 anos de república, a gente tem uma coisinha chamada República do Café com Leite. Isso a gente estuda na escola, né? Onde os coronéis de São Paulo, que são do Vale do Paraíba, a galerinha do café, galerinha escravocrata, que tem aí seus benefícios econômicos, né? Quando a gente fala de lastro de ouro, moedas em ouro ou pepitinhas de ouro que ainda rodavam no Brasil. O que acontece nesse comecinho do século XX? Existe uma necessidade econômica de se emitir cédulas. E aí vocês sabem que na crise do encilhamento, na política do encilhamento, o Rui Barbosa faz uma barbaridade como ministro da Fazenda de sair emitindo cédulas a rodo para que os bancos e os paulistanos, né, do Vale do Café possam sustentar o café como principal produto de exportação, certo? Que era uma coisa que já não estava dando muito certo em termos econômicos, mas o Brasil, como sempre muito conservador, insiste nessas ideias de ficar sustentando elites que são os grandes latifundiários que impactaram no processo de abolição da escravização no Brasil. Com a crise de 29, que rola lá nos Estados Unidos, e como o Brasil tinha já um mercado internacional, acabou sendo atingido pela crise de 29, a virada econômica, né, do liberalismo, e as medidas que são tomadas para sair dessa crise econômica, tanto nos Estados Unidos, como na Inglaterra, como no Brasil, fazem com que o Brasil tomasse um outro rumo econômico, prezando as empresas, os industriais que eram emergentes no começo do século XX. Os estados de Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul e outros estados do Brasil falam que dão um golpe em São Paulo, né? Não é que dá um golpe em São Paulo, é que São Paulo já estava dando golpe há muito tempo, né? Com representações políticas no poder. Minas e São Paulo ficavam revezando representantes políticos, sim, na presidência, meu querido. Só sintetizando aqui o que foi a Revolução de 30. Ela é uma revolta armada que demonstra a insatisfação. Essa manifestação da revolta é uma insatisfação com as oligarquias de São Paulo, que já estava enchendo o saco há muito tempo, mas já era um fator que não dava mais para sustentar. Por conta do conservadorismo e dos interesses de outros estados entrarem no processo de poder, evidentemente, né, para querer se beneficiar, porque todo mundo aqui na política do Brasil gosta de se beneficiar das coisas, colocaram Getúlio Vargas lá como representação política, né, na Revolução de 30, e aí se inicia o governo provisório. E é nesse governo provisório que dá a maior treta e os paulistas se reúnem e unem as suas forças numa consciência de Estado, numa consciência de povo, para ir contra os ideais do governo. Como São Paulo resolve combater as mazelas do governo, não aceitando as imposições do governo e nem do já detectado autoritarismo do Getúlio Vargas naquela época, em 32, São Paulo e os seus paulistas, com o seu governador Pedro de Toledo. O governador, o que ele faz? Ele autoriza a emissão de notas mais do que era permitido. Ora, se a gente não gosta de uma crise, né? Por quê? Porque sem dinheiro não dá para fazer revolução. Sendo assim, o dinheiro se faz mais do que necessário nesse processo.
Vamos lá, meus queridos, né? Então, a emissão de cédulas, o que ela ajuda, além do poder de consumo? Ela ajuda a circular o dinheiro que estava parado no Banco de São Paulo. Então, com essa emissão especial de bônus, né, de emissão de notas, porque assim, nota não era como tem hoje essa circulação, era um pouco mais rara, era um pouco mais difícil produzir tudo isso. Então essa emissão especial dentro do Tesouro ia ajudar uma movimentação maior das filiais do Banco do Brasil aqui no estado de São Paulo. Com essa autorização da emissão de moedas, a gente tem que lembrar que o dinheiro nacional, o Vargas não ia financiar uma guerra contra ele mesmo, jamais ele ia fazer isso, entendeu? Então, isso faz um outro motivo de São Paulo buscar essa emissão e criar cédulas paulistas, né, com um lastro, evidentemente, não sendo de ouro. O que hoje é até item de colecionador, né, o dinheiro paulista aí que circula, aliás, tem vários antiquários com muitas coisas dessa evolução. O papel moeda paulista, isso ia fazer com que os próprios combatentes e as organizações da guerrilha conseguissem comprar o armamento e todos os seus suprimentos de guerra. Pois bem, o que o São Paulo precisou imprimir? Precisou imprimir cédulas de 5, de 10, de 20, de 50, de 100 e de 200 mil réis. Lembrando que o 1.000 réis era a moeda da época, né, galera? E essa São Paulo constitucionalista, ela ia ter o seu próprio dinheiro. Então, todas as atividades produtivas na cidade de São Paulo, elas teriam circulação, movimentação, mediante o seu autofinanciamento. E evidentemente que esse dinheiro ele só ia circular enquanto a batalha ocorresse. A partir do momento que São Paulo conseguisse os seus direitos ou conquistar as suas reivindicações na Revolução Constitucionalista, o 1.000 réis voltaria. E a negociação desse dinheiro paulista entrou com a taxa de câmbio igualada aos 1.000 réis nacional. Vai tirando. Por quê? O Getúlio Vargas ele mandou fechar os bancos de São Paulo. Os bancos oficiais não funcionam, não vão ter dinheiro para circulação. Acabou a palhaçada, ou seja, se eles querem fazer guerrilha, a gente vai cortar o dinheiro deles, eles não vão ter dinheiro para se sustentar. Não só na questão da guerrilha, mas na questão do comércio, das indústrias, de mantimentos e todo o fornecimento para as pessoas se sustentarem em São Paulo, entende? Essa canetada da emissão de moeda, ela faz que a operação da guerrilha, ela tem uma suposta Casa da Moeda Paulista. E uma das responsáveis pela emissão dessas notas, já que o banco não tinha condições de fazer isso, era a Companhia de Melhoramentos, né? Ela já era tradicional em 32, e aí, gente, olha isso. Na cidade de Caieiras, eles produzem 2 toneladas de papel e mandam para a gráfica de melhoramento, junto com uma escolta militar. Então aí, a partir disso, acabou. A Companhia de Melhoramentos vira a Casa da Moeda de São Paulo. E aí, como que eram essas cédulas, né? Elas tinham essa mensagem da pró-constituição e as figurinhas, né? Aquelas carinhas maravilhosas que a gente tem homenageando figuras importantes da história, também foi colocada com os bandeirantes. Né? Não precisa rodar muito São Paulo para você achar uma estátua de bandeirantes. E aí a gente tem essa coisa, né, de enaltecer políticas de opressão. Pois bem, evidentemente, né, que como a gente está falando de história de brasileiros e de paulistas, houve falsificação dessas notas, né? De fato, com essa produção, não vou dizer excessiva, mas essa alta produção de emissão de notas, evidentemente, que causou um descrédito econômico, né? E para finalizar a parada das cédulas, a representação no caso dos bandeirantes, né? Que essa figura do bandeirante, no século XIX, ele é um representante das velhas elites, né? Que é o cara do mato, que é o cara desbravador, que é o cara, né? E que aí tem essa figura do paulista aí de Minas Gerais, que é a galerinha do ouro e do café. O que acontece? Com o movimento de 32, eles pegam figuras republicanas para representar nas cédulas,
Mas, como os bandeirantes fazem parte da história de São Paulo, eles ressignificam os valores de representação, né, no processo cultural paulista para esses bandeirantes expressivos, né? Então, é muito comum a gente ver que na República o projeto político republicano, ele busca as figuras da colônia para trazer a identidade e desassociar do que estava acontecendo no século XIX, né? Para ter uma nova identidade no século XX Então, com a figura dos bandeirantes, para eles, naquela época, estava gerando o quê? Uma representação do movimento republicano, da vontade democrática, certo? Em uma situação autônoma de São Paulo, né? Então, esses bandeirantes, eles carregam valores republicanos em 32, representando todos os paulistas combatentes, independente da origem e independente do que esses bandeirantes fizeram. Então, são figuras heróicas que se colocam lado a lado entre os bandeirantes da era colonial e os combatentes de 32. Fechou? Beijo da Mari. Como a gente pode saber aí do Guilherme Jorge, do Rodolfo Crespi, entre outras famílias, né, de imigrantes europeus que estavam nesse processo de crescimento da burguesia industrial em São Paulo. Pois bem, o que acontece? Na Revolução de 30,